Bom dia, caros participantes deste seleto grupo. Eu digo bom dia porque falta 1 minuto para o meio-dia. Então, vamos falar aqui da Glória Maria, aquela repórter que morreu recentemente, esta semana, se não me engano aí. Ela estava internada para tratar de um câncer, que era o câncer dela era no pulmão, mas daí esse mesmo câncer se manifestou via metástase no cérebro e era maligno, e dificilmente ela se salvaria dessa, já com a idade de 71 anos, então fica mais difícil ainda. E ela não resistiu e morreu. Morreu jovem. Aliás, ela sempre foi jovem. Ninguém nunca soube a idade dela. Supõe-se que ela tivesse 71 anos. E por que ela não revelava a idade dela? Porque poucas pessoas sabem disso. Mas a Glória Maria, ela não revelava a idade porque a idade não interessava para a família dela. A família dela era uma família de escravos. E os escravos, eles não eram contados por idade, mas por disposição para trabalhar. Os patrões pegavam as crianças negras e colocavam para trabalhar, sem lhes registrar, sem lhes dar nome, sem saber a idade, sem nada. Enquanto estivessem trabalhando, eram úteis. E ela veio desse meio. Então, portanto, isso ficou. A idade, as datas, para ela nunca foram importantes. Isso ficou marcado no íntimo dela, né? Por que eu resolvi fazer este vídeo? Uma pessoa que todo mundo sabe o jeito que eu sou, resolvi fazer este vídeo sobre a repórter Glória Maria. E eu não costumo fazer homenagens a artistas, pessoas famosas e a ninguém. E também não estou fazendo aqui uma homenagem à Glória Maria. Não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui apenas falando da trajetória que hoje em dia não é conhecida. Sabe? Não é mais conhecida a trajetória da Glória Maria. Eu cheguei a vê-la nos anos 70, quando então a inteira nação brasileira era essencialmente racista. Sim, era racista. E ela era a única repórter da televisão naquela época. Cada vez que ela entrava ao ar, as famílias ou abandonavam a notícia ou ficavam falando mal dela, sabe? Mas era justamente ela que dava audiência, principalmente para a Globo, porque as pessoas racistas, elas gostam de ver o objeto do seu racismo. Então assistiam a ela só para poder ficar falando mal dela. Então essa era a audiência. E ela estava ali enfrentando tudo. Um racismo visceral de uma nação inteira. Um racismo meio ilógico, né? Porque aqui no Brasil não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Mas pergunta-se como que a Glória Maria foi conseguir um emprego numa emissora onde os negros só faziam um papel secundário, né? Eles ou ficavam atrás das câmeras por competência, ou então em produções cinematográficas eram sempre empregados. E ela, naquela época, ela já era repórter. Por quê? Porque a Glória Maria, ela estudou na Pontifícia Universidade, eu não me lembro bem agora, ela estudou na PUC, lá no Rio. E ela era bonitona. Ela, nascida em Vila Isabel, ela participou de um programa do Chacrinha, antigamente, e ela foi se apresentar lá naquele
programa. Ainda estava nascendo aquele conceito das mulatas do Sargentelli. Quem não se lembra disso? O Sargentelli gostava das mulatas. E a Glória Maria, ela antecedeu a isso. Talvez tenha sido ela que tenha inspirado o Sargentelli a criar o seu bloco das mulatas. Mas a Glória Maria não era mulata, ela era negra. Mas o Chacrinha gostou dela. E como ela era formada em jornalismo, e ela era muito fluente e muito bonita, o Chacrinha gostou dela. E gostando dela, o Chacrinha ligou os pauzinhos lá na emissora e falou: olha, contrata essa moça, ela é muito interessante, ela é muito boa naquilo que faz. Ou seja, a Glória Maria entrou na Rede Globo. É lógico, quem entra numa emissora só pode ser por indicação. Mas também contou a competência dela. A Glória Maria, ela era uma ótima repórter. Sempre foi. As reportagens dela sempre foram muito boas. E detalhe, imparciais. Ela não ligava para o racismo visceral, nem dentro da Globo, nem a maior parte dos telespectadores da Globo. Não. Ela enfrentou tudo isso aí sem tomar partido de causas racistas. Porque quem que a viu alguma vez em alguma entrevista que ela tenha dado, ou então algum programa de participação falando sobre esse tema, sobre o racismo, como é feito hoje em dia. Hoje em dia você liga a televisão, principalmente na Rede Globo, aqueles programas de manhã lá, só fala disso. Ela nunca participou disso, porque ela mostrava ser uma repórter que estava ali por competência e não porque era para estar ali por cota, né? Como muitas outras pessoas estão lá por isso, né? Pessoas que não têm capacidade nenhuma estão lá apenas por causa da cor da pele. Não, ela estava lá por competência. E a Glória Maria, ela fez também reportagens polêmicas, né? Quem não se lembra da Jamaica, né? Que ela fez uma entrevista lá, onde lhe ofereceram maconha, né? E ela fumou, né? Maconha, naquele cachimbão grandão. Ela cometeu crime fazendo isso. Aqui no Brasil todo mundo já começou a falar que ela era daquele meio mesmo, que não é nada disso. Nada disso. Lá o ritual de se fumar maconha, que lá é conhecido como ganja, é um ritual sagrado, né? Ela teria desrespeitado os costumes jamaicanos se não tivesse aceitado aquilo, né? Então ela não cometeu crime nenhum, porque no momento ela estava lá naquele país, e naquele país isto era um ritual sagrado. Aí sim, quando ela voltou para cá, logicamente que ela nunca mais fez isso, pelo menos não em público, não que as pessoas ficassem sabendo. A Glória Maria, ela também foi uma pessoa assim muito bonita. É que as pessoas, ela nunca deu muita importância para isso, mas as pessoas que gostaram dela davam muita importância, porque além da competência, ela era muito linda mesmo. Eu vou tentar achar umas fotos dela aqui e colocar ou na edição dessa postagem, aqui dessa live, ou então nos comentários, para vocês verem como é que ela era. É interessante que a pessoa racista não gosta de outra pessoa por causa da cor da pele. Eu mesmo conheci um cara que ele não gostava de pessoas negras, nem mesmo de mulheres negras, o que é difícil, né? Porque as mulheres negras, elas são bonitas mesmo, né? Eu sou fã das mulheres negras, né? Mas esse meu amigo, ele não gostava, talvez
talvez ele mesmo estivesse suprimindo a sua admiração pelas pessoas negras, porque as pessoas negras são pessoas como nós. Mas ele tinha um pastor capa preta, que ele amava aquele cachorro. O pastor capa preta é um cachorro preto, grandão, o pelo dele brilha. Como é que a pessoa que gosta de um cachorro preto não gosta de uma pessoa preta? É ilógico, alguma coisa de errado no cérebro da pessoa tem. Né? O racismo ele é ilógico, né? Ele não tem razão de ser, é um dos defeitos do caráter humano. Né? E a Glória Maria não deu bola para isso. Ela era tão bonita e tão competente que ela teve muitos casos, né? Muitos casos amorosos. Lógico, ela era uma pessoa da mídia, então essas pessoas da mídia vivem assim, sabe? Eles não têm um amor fixo, verdadeiro, para a vida inteira, né? Como eu, ou talvez como você tem. Não. Ela vai namorar. E ela só namorou pessoas que poderiam não gostar dela. Por exemplo, o filho do diretor da Globo, né? Ela namorou com o filho do Roberto Marinho, o dono da Globo. Né? Qual outra repórter loira dos olhos azuis que namorou com o diretor da Globo? Nenhuma. Ela namorou. Por quê? Porque lá no fundo as pessoas gostam de mulheres bonitas e não de cor bonita, porque não existe cor bonita ou cor feia. O que existe são cores, né? E o que existe são pessoas, são seres humanos. A vida dela foi assim, ela viveu segundo a sua competência, a sua capacidade jornalística. E infelizmente morreu mais cedo. Ninguém nunca espera a morte chegar, né? E a morte sempre nos priva das coisas, né? Agora, o que estão fazendo com ela agora, depois da morte dela, além de não reconhecer o caráter jornalístico daquela excelente jornalista, ainda está, a própria emissora onde ela trabalhou está usando o nome dela para alavancar causas sociais com base no racismo, coisa que ela nunca defendeu. A própria emissora. Se você ligar a televisão naquela emissora, eles falarão isso, como se ela tivesse sido uma lutadora da causa. Mas ela não foi. Ela foi apenas uma jornalista. Ela sim enfrentou o racismo. Ela enfrentou, como todas as pessoas negras aqui nesse país enfrentam o racismo ilógico da parte de brancos que, por serem racistas, se mostram inferiores a eles, né? Ela enfrentou esse racismo, mas nunca se deixou abalar por isso. Ela não fez do racismo que ela enfrentou, por parte de alguns, como uma bandeira de luta. E ela também nunca confundiu as coisas. Ela deixou de lado as pessoas racistas e abraçou as pessoas que não eram racistas, né? E ela se deu muito bem. Ela viveu muito bem assim, né? O exemplo dela poderia ser seguido por outras pessoas que usam da sua cor para passar por cima da sua competência, uma vez que não são competentes, e deixarem de ser vitimistas, né? Usarem-se com a sua competência, né? E não se vitimizando para poder se sobressair. Tá? Glória Maria, no fundo, queria nos ensinar isso, nos ensinar e ensinar para essas pessoas que vivem se vitimizando. Tá? Era isso que eu tinha para falar neste sábado. Então, um bom sábado a todos, né? E amanhã nós teremos a live onde nós vamos começar a falar dos nossos anunciadores, porque agora esse grupo aqui já tem anunciadores. Vocês podem ver nas capas, né? E
Na capa do grupo já temos anúncios, né? E vamos fazer mais isso. É assim mesmo, né? Esse grupo ele aceita anúncios, sim, desde que justamente, né? Eu não vou colocar anúncio de graça aqui, sendo que tem pessoas que pagam para colocar, né? Então a preferência é para as pessoas que pagaram, tá bom? É isso. Até amanhã.